Vamos lá, hoje à noite para nossa live, a magia dos aromas. Eu estou aqui com o meu roteirinho para não esquecer de nada. O pessoal vai entrando. Priscila, boa noite todo mundo. É isso aí. Lígia, boa noite também. Vivian, boa noite. Boa noite, Marcos. Vamos lá, o pessoal está chegando. Aí a gente vai vendo como está o áudio, se está tudo legal. É isso aí. E a gente vai começar um papo bem bacana, falar dos aromas, dos perfumes, dos cheiros. Anotei aqui várias dicas para vocês, não somente dos aromas em si, mas uma série de dicas aí para vocês usarem em casa. Vai ser bem bacana. À medida que os vídeos vão passando aí, a gente vai fazendo mais lives, a gente vai ganhando um pouquinho de experiência, vai vendo o que é melhor para todo mundo. E vai ficar bem bacana, eu acho. Depois eu deixo o vídeo salvo para vocês, quem não puder assistir inteiro. Márcio, boa noite. Minha prima Érica, boa noite também. Meu xará, boa noite. Tá tudo legal. Vamos lá então, vamos começar. A gente explorou na primeira live que a gente fez sobre as ervas, né? Para quem não assistiu, volta lá no canal do Alquimista e assiste a magia das ervas, a gente falou. E nessa live eu disse para vocês que as ervas elas tinham três princípios básicos, né? O princípio químico, né, que é o fitoterápico, que inclusive é explorado pela medicina também. Existe o poder energético, né, que a gente explorou bastante disso naquela live sobre as ervas. Existe o poder aromático, né? E aí tem, nessa pirâmide, né, dos efeitos, a gente hoje vai explorar mais o efeito aromático, que era o que faltava para fechar essa pirâmide aí, esse trio, né? Ou trilogia, vamos dizer assim. Aliás, o Leandro quer saber qual aroma para atrair a mulher. É, patchouli, vai de patchouli que não tem erro, principalmente para o masculino, né? O patchouli é sempre uma boa. Mas já já eu falo da listinha para vocês dos aromas, eu deixei mais para o finalzinho, mas eu vou falar especificamente dos aromas, para onde usar, para onde aplicar, para tirar. Para vocês saberem, né, o aroma, o olfato, né, ele é um dos cinco sentidos humanos e ele é muito ligado ao sistema límbico. O sistema límbico, né, do cérebro é a parte mais primitiva, onde está a parte instintiva do homem, né, do homem e da mulher, né, quando eu digo assim. E esse sistema límbico ele está muito associado à nossa memória. A memória não aquela memória de curta duração, mas a memória de longa duração, né? Alguns dizem que, inclusive, a memória de vidas passadas, ou memória arquetípica, como queira, né? Então, toda vez que você sente um aroma, ele tem uma ligação muito profunda com essas memórias que estão ali dentro de você de alguma forma. E é comum isso, né? A gente sente um cheiro, lembra de alguma coisa, é fato, não necessariamente o cheiro pode ser bom ou ruim e a lembrança pode ser boa ou ruim. Então isso sempre tem que estar. Pode continuar, eu vou deixar aqui. A Adriana fica buzinando aqui na minha orelha, tá? Só para vocês saberem, né? É a voz da minha consciência. Então, se por acaso eu parar aqui, vocês sabem que ela que está cantando alguma coisa para mim, tá? E isso, desde que o homem é homem, o olfato mexe com ele, né? Então, como eu disse, nem sempre um aroma que é bom pode despertar uma lembrança boa, um sentimento bom, uma sensação boa. Às vezes, um aroma ruim pode te fazer lembrar de algo bom. Então, isso está muito ligado. E é importante que vocês saibam que um determinado aroma que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, por uma determinada característica, né? Porque cada um associa uma lembrança com um aroma. Se essa lembrança é boa, esse aroma pode ser utilizado para ativar esse sentimento bom dentro de você.
e se para outra pessoa esse mesmo aroma pode despertar algo ruim, alguma lembrança ruim, de alguma forma, dentro dela, interior. Ela nem sabe que tipo de lembrança é, ela não se recorda, né? Ainda mais se for uma lembrança arquetípica ou de vidas passadas, né? Então, isso desperta as coisas nas pessoas de maneira diferente. Então, isso é importante vocês terem em mente. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Então, quando eu falo de alguns aromas aqui, que eu vou falar mais para frente, isso tem a ver com a média da população, certo? Assim como as ervas, que existem as receitas que são passadas de gerações para gerações, os aromas também funcionam da mesma forma. Então, só para vocês terem uma ideia, os aromas, né, essa questão de aromática, ela é explorada desde o Egito Antigo. E quando eu digo Egito Antigo, eu estou falando que existem registros das primeiras dinastias, né, do Egito. Isso, estou falando de 3.000 anos antes de Cristo. Então, como a gente está no ano 2000, então a gente pode falar aí que tem registros disso aí há mais de 5.000 anos. Então, o uso, né, explorar o efeito aromático é algo realmente muito antigo, né? Desde os primórdios aí da civilização humana que a gente conhece. No Egito, para vocês terem uma ideia, existia um incenso que até hoje a fórmula dele é uma incógnita para a ciência, porque existe a receita dele. O mais engraçado é isso, que existem pergaminhos, né, pergaminhos famosos aí, que foram resgatados das pirâmides, né, das tumbas, que inclusive existem gravados em pedra a receita desse incenso, que usam vários ingredientes. Existem receitas com 12, 13, 14, até 16 ingredientes diferentes. Alguns são conhecidos, né, como mel, vinho, mirra, e canela, né, hortelã, cardamomo, e outros são desconhecidos, porque não conseguiram decifrar. Talvez a planta não exista mais, talvez o produto que eles usaram não conseguiram traduzir isso. Então, alguns desses elementos que são usados nesse incenso, que é conhecido como kiff ou capete, né, é uma incógnita para a gente até hoje. Então, existem várias receitas aí, e até hoje é um mistério, mas eles usavam há muito tempo, né? E a questão do incenso, por exemplo, do aroma, ele é tão valioso nas gerações anteriores, que Jesus ganhou mirra e incenso, né, dos 3 reis magos, junto com ouro, para ver o quanto isso era valioso, né, o quanto isso era valioso naquela época, né? E isso é explorado, a igreja reconhece no incenso. Por que a igreja usa o incenso, né? A igreja católica, por exemplo, usa o incenso. É óbvio que isso vem do paganismo, né, dos romanos, porque os romanos também utilizavam muito a queima de ervas, né? E isso a igreja católica, ela absorveu isso como muitos outros ritos pagãos, que a igreja católica absorveu, justamente para angariar membros, né, para tornar a coisa mais fácil. O incenso foi um deles. Mas é reconhecido que se usa o incenso como uma forma de trazer equilíbrio às pessoas. Então, se vai a uma missa, né, não se quer as pessoas agitadas dentro da missa, então eles queimam o incenso justamente para trazer uma tranquilidade, trazer uma paz, né, uma serenidade para as pessoas, para justamente absorver aquilo que as leituras, né, a homilia. Na alquimia, né, na Idade Média, o uso de fragrâncias foi onde foi muito explorado e ganhou muita força, né, muita força. Então são grandes alquimistas aí como Paracelso, que, né, tem publicações aí de muitos anos atrás. Existem bons registros disso. Mas em 1928 precisamente, um francês chamado René Maurice, ele
ele era um perfumista, né? Óbvio que os perfumes aí acompanham ah, gerações e gerações, mas ele descobriu uma propriedade interessante sobre o óleo de lavanda por acidente. Assim como a penicilina foi descoberta por acidente e várias outras coisas, ele também descobriu. Ele queimou a mão, ele estava fazendo um trabalho no laboratório, ele era perfumista, químico perfumista, e ele fazendo um trabalho no laboratório, queimou a mão e naquele ímpeto, né, de querer aliviar, ele mergulhou a mão no óleo de lavanda, ali do lado, né, lavanda, e ele descobriu que esse óleo de lavanda cicatrizou muito mais rápido a queimadura do que, além de trazer um alívio relativamente imediato para ele. E a partir daí ele começou a estudar muito essa questão dos aromas. Uma coisa que a gente tem que entender, e é importante que se faça essa separação, é que existem duas vertentes na questão do aroma. Existe uma questão que a gente chama de aromaterapia e existe uma questão que a gente chama de aromacologia. Aromaterapia, ela utiliza óleos essenciais. Óleos essenciais são extraídos diretamente das plantas, das resinas, das raízes, né? E são óleos puramente vegetais, né? Ou naturais, digamos assim. E a aromacologia é a que estuda o efeito do aroma sobre a psique humana, ou seja, sobre o cérebro humano, o que acontece quando uma pessoa cheira algo. Então, quando a gente fala em aromaterapia, necessariamente ela se faz uso de óleos essenciais, que são naturais. Talvez muitos vão perguntar, vocês trabalham com isso na loja? Não. Com óleos essenciais nós não trabalhamos na loja, porque são produtos extremamente caros. Eu até separei aqui uma questão para vocês verem. Para se extrair 1 litro, tá? Que não é muito, 1 litro não é muito, de óleo essencial de eucalipto, a gente precisa de 30 quilos de folhas de eucalipto. E folhas bem verdes, folhas muito boas, assim, bem colhidas, né, bem cultivadas. Ou seja, de 30 quilos de folhas de eucalipto, eu consigo extrair apenas 1 litro de óleo essencial. O óleo de eucalipto é o que mais rende, tá? Ou seja, agora eu vou pegar um oposto. Um óleo essencial de rosas, por exemplo, eu preciso de 1 a 3 toneladas de pétalas de rosa. Então aí vocês imaginam, eu até fiz um estudo aqui, isso equivale a 1 hectare de plantação, né? Eu tenho, dentro dessa proporção, para se obter de 1 a 3 toneladas de pétalas de rosa, eu preciso de 1 hectare de plantação. Se não me falha a memória, são 10.000 metros quadrados. E é uma bela plantação de rosas para poder colher e produzir 1 litro. Então dá para vocês terem uma ideia do quanto é caro um litro ou um pequeno perfuminho de óleo essencial de rosa. E existem outros que são mais caros ainda. O de jasmim, por exemplo, é extremamente caro porque é uma flor bem mais delicada, mais difícil de cultivar e a extração é feita por vaporização com água, se extrai muito pouco, né? Então precisam de plantações gigantescas. O óleo essencial de lavanda, por exemplo, eu sei que também é bem caro. E os de resina também são muito caros, porque as resinas são compactas, né? Por exemplo, óleo de mirra, óleo de olíbano são óleos muito caros. E a gente não trabalha com isso na loja, porque para nós não é comercialmente viável. Não significa que não seja bom. Mas hoje à noite a gente vai explorar o lado da aromacologia. Eu vi que alguém mencionou o livro da... Foi a Cris, né? Que mencionou o livro da Sônia Corazza. Sim, eu tenho esse livro, adoro esse livro, eu acho incrível esse livro. Para mim é uma fonte bibliográfica fenomenal, porque ela trata do aroma justamente nisso que eu quero falar hoje. Na parte do aroma, a gente lida com uma opção mais acessível, digamos assim,
mais vantajosa, que são as essências, né? São as essências. Não necessariamente ela é um produto artificial, tá? Não necessariamente é um produto artificial, volto a dizer, porque em alguns casos a reprodução de alguns aromas só é possível com elementos naturais, mas ela não é 100% natural como o óleo essencial, onde eu posso até ingerir se for o caso. Mas com uma essência de boa qualidade, eu posso fazer muitas coisas, inclusive produtos de pele que entra em contato com a pele, posso fabricar um incenso, posso utilizar em aromatizadores, tem uma série de aplicações e que esses aromas eles vão despertar sim o meu sentido, né, nesse aspecto psíquico, né, no aspecto de memória, e isso vai me trazer grandes benefícios. Então é exatamente esses fatores que eu quero explorar hoje com vocês. É importante, quando a gente fala de essências, é muito importante frisar que existe a qualidade da essência, né? Existem essências no mercado que são extremamente baratas, extremamente econômicas, digamos assim, mas utilizam produtos de péssima qualidade, que são reproduções assim que utilizam produtos nocivos. E eu vou dar alguns exemplos, né? É comum encontrar no mercado essências, eu até anotei aqui para não esquecer, e eles colocam aditivos nela, como benzílico, né? Que é extremamente nocivo, ésteres de ácido ftálico, o que a gente chama de dieftalatos. Então, quando a gente compra uma essência, por exemplo, é importante que o fabricante especifique que não contenha dieftalato, porque são terríveis essas essências para a saúde, principalmente quando eu utilizo em aromatizadores, onde tenho crianças, porque essas essências produzem vapores tóxicos. Alguns utilizam propileno glicol, que inclusive é o mesmo produto que aquela cerveja que foi noticiada há muito tempo, matou um monte de gente. Utiliza-se, né, propileno glicol, monoetileno glicol, para poder, digamos assim, dar aparência de oleosa para ela, mas isso acaba causando mais malefícios que benefícios. E outra, hidrocarbonetos clorados, né? Os hidrocarbonetos clorados, aí eu tenho tetracloreto de carbono, que é restrito o uso, mas se utiliza muito nas essências de baixa qualidade. Então é importante reconhecer e saber se uma essência é de boa ou de má qualidade. Preço é balizador, como tudo, né? Muito barato, o que é muito barato, com certeza se utiliza de produto de péssima qualidade. E o cheiro também denuncia, né? Para o olfato mais apurado, com certeza vai sentir a presença desse fundo, dessas notas de fundo, né? Que são principalmente dieftalatos, monoetileno glicol e hidrocarbonetos clorados. Isso é ruim demais. A Adriana travou? Travou a imagem. Deixa eu ver, a Adriana está me falando que travou. Vocês estão me vendo bem aqui? Na minha tela, que eu me assisto aqui, eu consigo me ver bem. Espero que não. Estou usando até o celular hoje para garantir que está tudo ok. Espero que não. Vamos lá, deixa alguém me dar um alôzinho para mim ter certeza. Não, tá ok. A Olivia está falando que tá ok aqui. Travou sim. Travou, Adora travou. Voltamos então? Não, a Vivian está normal. Então eu vou continuar. É só o da Adriana aqui do meu lado que... Olha, eu vou dizer, acho que tem muita gente explorando o Facebook esses dias, né, com quarentena e tudo mais, e a gente vê que todo mundo tem problema com as transmissões. Eu parei de usar o notebook, estou tentando usar o celular hoje, porque da outra vez também falhou com o Note, então vamos lá. Vou dar algumas dicas para vocês, antes de entrar nos aromas aqui, propriamente dito, vou dar algumas dicas, né? Quando a gente fala em aroma, existem várias maneiras, várias formas de explorar
essa questão dos aromas. Existem várias formas, né? Você pode explorar através de incenso, né? Incenso. Para aqueles que não gostam, né, da fumaça do incenso, para aqueles que não têm problema, ou o ambiente é muito fechado, tem criança, não gosta, é alérgico, não gosta de usar um incenso, um defumador, ou inclusive até queimar as ervas, né, que também é uma ótima saída, as ervas secas, claro. Mas você pode utilizar de velas aromáticas, que também é uma excelente opção, né? A essência é diluída com a parafina no processo de fabricação, né? Ela solidifica, ela conserva o aroma na parafina. A parafina forma uma espécie de bloqueio, né, de barreira, não deixa a essência evaporar, e na hora que você queima, isso vai evaporar. Ou se você tem uma vela comum, você também pode pingar, não no pavio, é claro, mas pode pingar ali do ladinho da vela, né? Pinga uma gotinha, 2 gotinhas de essência do lado de uma vela, e a partir do momento que ela vai queimando, essa parafina derretida que fica ali, né? Aquela bolsa de parafina derretida que fica logo abaixo do pavio, ela se mistura com a essência e vai aromatizar perfeitamente de maneira incrível, né? A sua casa, por exemplo. Outra solução muito boa são os difusores, né? Existem aqueles que utilizam a velinha embaixo, difusores ou rechô com velinha embaixo, fica ótimo, funciona muito bem. Existem os elétricos, né, que aquecem ali uma cuba que você coloca com água, um pouquinho de água e pinga as essências ali, e isso vai aquecendo e vai liberando os vapores. Existem os ultrassônicos, que é mais ou menos aqueles umidificadores, né, que trabalham com ultrassom, que você pode diluir essa essência na água e vaporizar isso no ar. É ótimo para os dias exalar o aroma que você deseja. Isso é um ótimo recurso, né? Principalmente para quem é alérgico, mata 2 coelhos com uma cajadada só. E é óbvio que os aromas você vai poder explorar através de perfumes, das próprias ervas direto, sejam elas frescas ou secas, né, para uma defumação. E os banhos também, que a gente falou na nossa primeira live lá, você pode fazer os banhos aromáticos, né? Você pode preparar os seus banhos aromáticos, pode intensificá-los com os banhos de ervas com um pouco de essência, que isso vai trazer para você grandes benefícios, né? Uma outra dica que também é muito fácil, né? Para quem não tem rechô, para quem não tem os umidificadores, você pode pegar um pedacinho de algodão ou uma tirinha de papel. E sabe as lâmpadas que você tem na sua casa, aquelas lâmpadas que tem, né? Não as incandescentes, porque são muito quentes, talvez alguém tenha lâmpadas incandescentes, aquelas de bulbo antiga, mas para quem tem essas lâmpadas fluorescentes, né, que a maioria das casas possui, você pode colocar umas tirinhas de papel dentro dessas lâmpadas, né, embebidas ali com um pouquinho de essência, e a partir do momento que você ligar a lâmpada, a essência, com o calor da lâmpada, a essência vai aquecer e vai liberar o aroma no ar. Isso é excelente, faz a essência render bastante, né? Você pinga um pouquinho num papelzinho e essa essência vai durar ali uma semana tranquilamente. E na semana seguinte você vai e pinga mais um pouquinho. Uma dica também que é legal, que eu anotei aqui, se você quer deixar suas roupas perfumadas, né? Deixar o seu guarda-roupa perfumado, em vez de gastar com aromatizadores, com essas coisas que vendem prontas, você pode pegar um pequeno chumaço de algodão, embeber ele com a essência, né? Aí não precisa colocar água nem nada, embebe ele direto na essência e coloca esse chumacinho dentro do guarda-roupa ali. As suas roupas vão ficar extremamente cheirosas ali e isso dura muito tempo, né? Você vai precisar voltar a umedecer esse algodão, sei lá, no próximo mês, por exemplo, vai durar bastante. E para tirar odores desagradáveis de dentro de casa, né? Às vezes você faz comida e mesmo assim impregna as cortinas com cheiro, ou impregna a casa inteira com determinado cheiro e aquilo não sai de jeito nenhum. Você pode fazer, por exemplo, uma fervura, né? Coloca uma panela no fogo e ferve, corta um limão em 4 pedaços e você pode colocar um pouco de vinagre,
uns pedacinhos umas cabecinhas de cravo e deixa isso fervendo ali, soltando aquele vapor. Então, limão com um pouquinho de vinagre, não muito, né? O limão, o vinagre, que é essa acidez do limão e a casca do limão, você vai colocar o limão inteiro cortado, tá? Não é espremido, não. Você vai colocar, corta o limão em 4 pedaços, joga ele dentro da panela com umas cabecinhas de cravo e um pouquinho de vinagre. Esses vapores que vão soltar aí vai ser suficiente. Deixa aquilo ferver, né, durante um tempo, deixa soltar bastante vapor, abre as janelas da casa para ventilar bem, mas esses odores que liberam a citricidade do limão, né, a acidez, junto com o efeito do cravo, isso é um ótimo neutralizador de odores para o ambiente. Em casos mais específicos, né, onde o odor é muito forte, não consigo imaginar qual, mas você pode também usar bicarbonato de sódio, acrescentar bicarbonato de sódio nessa mistura, vai ferver, tá? Então é bom que se coloque uma panela mais alta e acrescente um pouco de bicarbonato de sódio. Em casa de fumante, outra dica, em casa de fumante, né, que tem aquele cheiro forte, sempre ali. Ah, a Olivia está falando, né, deve afastar a mosquinha, sim. Nas casas onde dá muito aquela mosquinha de banana, chamada drosófila, né? O cravo espanta tudo que esse tipo de mosquinhas, mosconas, elas detestam esse cheiro de cravo e a acidez do limão. Isso também é uma boa. E aí para as casas onde se fuma dentro de casa, né? Saibam que muitas vezes você pode fazer o que for, né? Lavar a cortina, lavar e sempre fica o cheiro do cigarro. Para eliminar isso, o mais engraçado é que vocês têm que entender que a fumaça é uma liberação de partículas, né? A fumaça do cigarro ou de qualquer outra combustão, né? Não o vapor de água, mas a fumaça, ela se impregna principalmente em utensílios elétricos, porque eles, né, por atração, né, do magnetismo, então ela fica impregnada, principalmente nas lâmpadas, né, nos lustres e nos televisores. Então, assim, em caso de fumante que quer eliminar o cheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar as lâmpadas, né, ou limpá-las muito bem, principalmente a parte do vidro ali, tem que ser limpada, a tela da televisão. Infelizmente, dentro da televisão não vai ter como se limpar, mas pelo menos a parte externa, faça uma boa limpeza. Tanto é que vocês veem, os televisores costumam acumular muita poeira, né? Aí você fala, pô, minha casa não está tão suja assim, mas a televisão acumula muita poeira, mas justamente por causa dessa atração da eletricidade, né, do magnetismo ou eletricidade estática que absorve essas partículas pequenas. E aí cada vez que você liga a lâmpada, cada vez que você liga a televisão, aquelas partículas começam a soltar esse odor. Então, do mesmo jeito que eu recomendei lá a colocar os papeizinhos embebidos nas essências, né, para liberar, é exatamente por isso que a casa onde tem fumante dentro toda hora está fedendo, porque o tabaco, né, o alcatrão, ele se acumula ali nas lâmpadas e nos utensílios domésticos. Então cabe aí a dica. Fácil até agora, né? Moleza. Eu salvei aqui uma lista dos aromas mais populares aí, dos mais populares, alguns exóticos dos mais populares para a gente comentar aqui. Eu acho que um que eu gosto muito, que é o coringa, seja na erva, seja para o chá, seja para o banho, é sempre um coringa, na dúvida, e para o cheiro também, é o alecrim. O alecrim é uma das que eu gosto mais. Ele é um estimulante natural. Ele alivia dores, né? O próprio aroma, não estou falando só da questão de óleo essencial, não, estou falando do aroma, tá? E aí eu volto à questão da aromacologia, tá? Só o aroma do alecrim, ele é um estimulante natural, ele é um alívio para as dores, né? Alivia o cansaço, é bom para a memória, para a atenção e para o bom ânimo, né? O cheiro de alecrim anima qualquer um.
O aroma de anis estrelado, eu salvei aqui em ordem alfabética, tá? Sim, o aroma de alecrim para concentração, é isso mesmo. É ótimo. O alecrim, o cheiro do alecrim, ele é ótimo para memorização, concentração. E o alecrim, ele tem ele tem o aroma do alecrim, ele tem uma espécie de cânfora ali, né? Ele tem um aroma canforado, um tanto quanto canforado, que é justamente essa cânfora que vai ali, que contém a substância do alecrim, ele dá um up, né? É justamente te coloca para cima. A mesma coisa, a cânfora pura, ela é extremamente estimulante, né? Ele é um alecrim turbinado, digamos assim, né? Não é, antigamente o pessoal fazia álcool canforado para garganta, né? Para poder dormir bem e tal. Além dessa propriedade da cânfora como erva, né? O aroma dela ela é um estimulante bem potente. Anis estrelado, né, também é outra que eu não gosto do sabor, eu particularmente não gosto do sabor do anis, mas o aroma é muito agradável, né, do anis estrelado. Ele é excelente para aquelas pessoas que são muito críticas, né, que gostam de apontar defeito em tudo, né, o anis ele traz o bom humor. E o bom do anis também que ele é ótimo para questões da feminilidade. Sabe quando a mulher está se sentindo meio derrotada, meio para baixo? O anis ele é um estimulador da feminilidade, digamos assim. Ele é ótimo para essas questões e ele ativa isso de maneira muito natural. Aí eu separei aqui as resinas, né, que são a mirra, o benjoim e o olíbano, né, que são resinas de árvores, né, são as resinas que essas árvores soltam. No Brasil, nós não temos, essas árvores não são nativas do Brasil, mas no Brasil existe uma que se chama acácia branca. Alguns chamam de breu, existe o breu natural e o breu artificial, obviamente. Mas no Brasil existe uma resina que produz um aroma excelente, que é a acácia, ou breu branco, né? Alguns chamam de breu branco. E essas resinas, elas são ótimas porque ela tem um poder o aroma ele tem um poder de energizar aquilo que precisa, né? Revigorar aquilo que precisa, mas também são aromas excelentes para apaziguar, né? Então, para o estresse, para agitação, ansiedade, né? Então essas resinas são ótimas, né? Mirra, benjoim e olíbano. Aí tem a camomila. Camomila é ótima, né? Para justamente pessoas com excesso de entusiasmo, né? São as crianças agitadas. O aroma de camomila, alguns aromas são muito fortes, por exemplo, para crianças, ambiente com crianças, né? Você não pode colocar, por exemplo, cânfora no ambiente com criança, porque você vai agitá-la, ou talvez ela nem goste do cheiro, mas vai agitá-la. Então, a camomila é justamente o oposto, né, da cânfora. Ela é para relaxamento, para... que eufemismo, é isso mesmo. E a camomila é ótimo para ambientes onde eu tenho crianças, para tranquilizar, para acalmar, de maneira sutil, de maneira mais leve, né? É um aroma bem tranquilo, até para aqueles que se incomodam com um pouco de cheiro, a camomila vai bem porque é um aroma bem neutro, bem suave, né? Eu tenho canela, né? Como eu disse, está na ordem alfabética aqui para me facilitar a memória. E existe a canela, que é um estimulante natural, né? Ele é ótimo para revigorar, para levantar astral, para libido, para questões de medo, né? A canela, desejo sexual, né? Obviamente, é famoso esse aroma por conta disso, né? O cravo também tem esse poder, o anis também. O anis está mais ligado à questão da mulher, né? E a canela realmente vale para os dois sexos, aí tem um efeito bom.
Adriana Schiff, sim, o olfato é responsável pela produção hormonal, com certeza, porque não só hormonal, mas corticoide, adrenalina, tem aromas aí, aromas, como eu disse, bate no sistema límbico, né? Ele vai ativar uma determinada região da sua memória e alguns aromas podem te dar fome, pode te dar sono, pode te dar medo, né? Ou pode te dar coragem. E é isso que a gente explora com essa questão dos aromas. E o corpo reage dessa maneira, né? Com a produção hormonal, porque as cadeias cerebrais aí, né? Eu ativo um determinado sentido, né? Vou produzir adrenalina, noradrenalina, cortisol, e são essas substâncias, hormônios, né? E são essas substâncias justamente que podem melhorar ou piorar uma função corporal. E é isso que a gente é isso que a gente explora com essa questão dos aromas. A Vivi fala, né? Qual a melhor forma de espantar formigas, além da canela e limão? Olha, você pode colocar canela, limão, cravo também, citronela é ótimo para espantar insetos, né? Os insetos normalmente têm uma repelência natural, eucalipto também. Mas formiga é um inseto complicado, tá? Assim, qualquer vestígio de comida, principalmente adocicadas, que você tiver na sua casa, formigas vão estar presentes, tá? Você pode fazer o que você quiser, mas para eliminar formiga, sim, é fundamental limpeza. Agora, você pode potencializar isso, tá? Você pode, uma solução, você vai fazer uma limpeza na sua casa, e você prepara um chá, né, de canela com limão, cravo, e você pode colocar uma colher de sopa de bórax, né? Bórax, eu acredito que se vende em farmácias, ficou muito popular essa substância, que não tem nada a ver com a parte do aroma, mas essa substância ficou muito famosa, as crianças fazendo geleia, geleca, né? E eu acredito que se encontra na farmácia para comprar. O bórax também é um ótimo repelente para insetos, tá? E pode ser usado dentro dessa proporção que eu falei, né? Você prepara um chá, dilui num balde de água, uma colher de sopa de bórax, e aí você vai passar um pano, vai limpar a pia, vai passar em todas as regiões da sua casa. Isso espanta qualquer tipo de inseto, baratas, né, formigas e tudo isso dá uma potencializada. Vamos lá, eu tenho uma pergunta bacana aqui. Mesmo sem sentir o cheiro, eu sou beneficiada pelos aromas ou isso neutraliza o efeito de cada aroma? Não sei se eu... Ela tinha mandado uma pergunta que ela não consegue sentir. Você não consegue, sim, você não... Devido a ela ter um problema de rinite ou sinusite. Sim. E aí ela está perguntando, mesmo sem sentir o cheiro, por isso que ela está perguntando, porque ela não consegue sentir. Eu conheço poucas as pessoas que, assim, cheiro zero. Né? Eu conheço poucas as pessoas que têm cheiro zero. Eu acho que é muito raro isso, inclusive. Eu acredito que você tenha pelo menos um pouco de olfato, tá? Um pouco. Esse pouco de olfato que você tem é onde ele tem que ser explorado. É justamente esse pouco. Talvez você não sinta um determinado aroma, assim como os daltônicos não enxergam algumas cores, né? Algumas limitações do olfato não te permitem a sentir determinados cheiros. Se você não sentir o cheiro, você não se beneficia, ponto final, tá? Porque se você não sente o cheiro, o seu cérebro também não o reconhece. Se o seu cérebro não reconhece, é zero, tá? Agora, alguma coisa você sente cheiro, alguma coisa, por menor que seja, tá? Sente o cheiro. Aquilo que você mais sente o cheiro, aquilo que você mais gosta de sentir o cheiro, aquilo que lhe traz as memórias melhores, é onde você tem que explorar. Eu vou dar um exemplo, né? Foi até uma pergunta legal. Eu vou dar um exemplo.
Isso vale também para os alérgicos, aqueles que, eu não gosto de perfume doce, não gosto de perfume, não gosto de perfume ácido, eu não gosto de perfume adstringente, eu não gosto de aroma assim, não gosto de aroma assado. Ok, sem problema nenhum. Quais são os aromas que você gosta? E isso é importante ter em mente. Faça uma lista dos aromas que você gosta. E aí você vai pegar aquele aroma que, que te proporciona os melhores sentimentos. Nossa, quando eu sinto tal cheiro, nossa, eu lembro da comida da minha avó, eu lembro do aconchego, eu lembro disso. Ótimo. O dia que você estiver ansiosa, o dia que você estiver pilhada, o que você vai fazer? Vai usar esse aroma que te traz essa lembrança. É assim que funciona. Uma coisa que eu costumo fazer, eu gosto muito de fazer perfume, né? A Adriana que briga comigo direto porque a pia do banheiro parece um laboratório, deve ter uma dúzia de perfumes. Eu tenho Ó, bastante, mas você tem mais. ó, eu tenho mais. Então eu faço perfume de acordo com aquilo que eu gosto. E aí cada dia eu pego um. Se eu acordo numa vibe diferente, eu pego um frasco diferente. É assim que eu faço. Para Adriana aqui, eu lembro quando a gente começou a namorar, falei, vou fazer um perfume com a sua cara. Aí fiz uma entrevista com ela que demorou 1 hora, né? E, e os cheiros mais malucos, né? Ela falava, gosto do cheiro disso, gosto do cheiro do mar, gosto do cheiro do café, gosto disso, gosto daquilo e tal. E eu peguei e juntei isso dentro de um perfume, né? Juntei dentro. E ela falou, não acredito. E é isso mesmo, né? Traz aquela coisa. Dá para ver nos olhos dela a satisfação, né? E existe, por exemplo, né, a perfumaria personalizada, que você vai desenvolver o perfume específico para a característica da pessoa, ou para o que ela deseja, ou para o que ela, em si, com a própria personalidade e gosto dela. Eu, por exemplo, já fiz isso, né? Eu já trabalhei com essa questão. E isso é o que vale realmente a ser explorado. A Vivi fala, essência de pitanga, Ela perguntou se tem essência de flor de pitanga, é excelente, né? A pitanga ela tem o cítrico e ela tem o adocicado na medida certa, ela tem um bom equilíbrio. Para vocês terem uma ideia, tudo que é cítrico, né? Então a gente tem a família dos cítricos aí, de uma maneira geral, que é limão, limão siciliano, limão cravo, tangerina, bergamota, pode colocar um pouco de maçã verde aí também. Tudo que é cítrico, né, um pouco cítrico, ele tem um poder de te avivar, de te levantar, né, de tirar do baixo astral, né? E a doçura, ela, o próprio nome diz, né, o doce tem uma questão mais voltada à amorosidade, né, ao raciocínio mais lento, digamos assim, para colocar isso em e a pitanga o bom é que ela tem esses dois lados. O aroma de pitanga ele tem um pouco do cítrico e tem um pouco de doce na medida certa. Ela é um bom equilíbrio para essas duas questões, né? Existe o aroma, por exemplo, do ylang ylang, que é pouco conhecido no Brasil, talvez muitos de vocês conheçam, outros não. O ylang ylang, que é uma flor de cor amarela, muito bonita, né? E ela tem um aroma muito adocicado. Ela é ótima para questões femininas também, né? Melhor que o anis até. Só que algumas pessoas não gostam, porque ela é um pouco mais doce, um pouco mais adocicada. E a pitanga tem um pouco disso, um pouco dessa mistura. E isso é bacana. Eu falei da citronela, né? Falei da citronela, que é ótimo. O bom da essência de citronela, por exemplo, quando eu utilizo para questões de espantar mosquitos, né? É que a essência de citronela, ela utiliza óleo de citronela mesmo, natural. Não, não se consegue reproduzir isso de maneira tão eficiente e artificial, pelo menos as boas essências, tá? Então, quando você compra uma essência, ela contém mesmo um pouco de óleo de citronela e
ela é ótima para essas questões de espantar mosquitos. É verdade mesmo. Velas de citronela, né? São muito explorados isso. A Vi pergunta, Lang Lang não é Ilang Lang com Y. Faltou um Y aí na frente de cada L. É um aroma bem característico, né? Quem sente uma vez não esquece jamais. É adocicadinho. Eucalipto, né? Que eu mencionei, essência de eucalipto também utiliza óleo de origem vegetal, né? E ele é um tranquilizador muito bom, né? Um calmante, e ao mesmo tempo ele é ótimo para questões de comunicação, né? Ele é ótimo para liberação de travamento, né? As pessoas que têm dificuldade de falar e tal, o eucalipto é muito bom para liberar essas questões, né? E pessoas que têm o emocional muito oscilante, não vou chamar de bipolares aí, porque não seria justo, mas o eucalipto é um ótimo equilibrador para oscilações de humor. Aí eu tenho o gerânio também entra aí, né? Então, anis, gerânio e lang-lang e jasmim, eu diria que são os 4 fortes aí para as questões femininas. Cada um com sua característica peculiar, aí é uma questão de gosto pessoal. Alguns gostam mais doce, outros gostam mais suaves. Então, são questões... Dentro dos cítricos que eu falei, esqueci de um muito importante, que é o capim-santo, ou capim-limão, capim-cidreira, né? Não confundir capim-santo, capim-cidreira com erva-cidreira. Erva-cidreira é melissa, tá? E capim-cidreira, capim-santo, capim-limão, sim, é a mesma coisa. O capim-limão, o próprio nome diz, né? Ele tem essa citricidade, então ele tem essas questões dos cítricos aí que eu falei de uma maneira mais suave, que tem gente também que não gosta pegar eu quero uma essência de limão, é muito forte para algumas pessoas, não gostam dessa acidez. E o capim-limão é uma solução bem natural. A citronela serve para tirar cheiro de xixi de cachorro. Sim, também pode. É ótimo também. Para quem não quer usar algo que seja muito artificial, né? Antigamente só tinha criolina, né? Eu não sei nem se vende ainda hoje esse produto, que tinha muito formol, inclusive tinha um cheiro forte. Citronela também é ótimo. Prepara com água, né? Dilui com água citronela é ótimo para isso. Patchouli, né? Eu falei, ele é ótimo para questões afrodisíacas masculinas, né? Vamos dizer assim, é um atrativo, né, do masculino, vamos dizer assim. O patchouli é muito explorado, mas ele também é um ótimo antidepressivo e para aumentar a confiança. Eu falei do patchouli, né, das 4 femininas aí, né, que é o ilang-ilang, o gerânio, o jasmim e o anis. E aí existem as masculinas, né? As masculinas normalmente é patchouli, canela e o sândalo. O sândalo também é muito bom para... excelente para questões masculinas. O sândalo tem uma particularidade que ele é ótimo para meditação, né? Então, pessoal que gosta de acalmar, de tranquilizar, o sândalo é excelente para meditação, para resgate de experiências, de traumas antigos que você nem se lembra mais, mas é algo que te atrapalha. O sândalo é ótimo para isso. Outra que é pouco conhecida, alguns conhecem bem, outros nunca ouviram falar, as duas próximas aqui. Uma é a verbena. A verbena é um revigorante. Por quê? Porque ela tem uma certa citricidade e, assim como a pitanga, ela também tem a sua doçura. Então, assim, a verbena e a flor de pitanga têm propriedades similares, aí é uma questão de gosto. Veja aquilo que melhor lhe agrada, né? Então, autoconfiança, né? A verbena é ótimo para isso. E aí tem o vetiver, que também é pouquíssimo conhecido e é ótimo, cheira um relaxante fantástico, né? Calmante.
você sente uma sensação de purificação, e também entraria na quarta e última da questão da masculinidade. Então, né, eu falei da canela, patchouli, sândalo, e o quarto último masculino aí é o vetiver, que é ótimo para essas questões. Vamos lá, se o pessoal tiver questões, vou entrar no último tópico aqui. Hoje eu estou acelerado, porque eu disse que eu ia cumprir o horário. Existe, enquanto vocês pensam nas questões aí, muitos associam aromas, né, com os orixás, por exemplo. Muitos associam, aroma disso é do orixá tal, aroma daquilo é do orixá tal. Eu pesquisei muito a respeito disso e existe uma variação muito grande. Então a gente pega, por exemplo, um aroma, né, um cheiro que é distinto para alguns, para um orixá, sei lá, para Oxalá. Em outro lugar, não é para esse orixá. Lembra quando eu falei das velas também numa outra live, que isso varia muito, né, de casa para casa, acender uma vela de cor X para tal orixá, cor Y para tal orixá. Nos aromas, então, não existe consenso nenhum sobre isso, né? Cada lugar, cada cultura, cada casa, né? Às vezes vamos dizer assim, é o mesmo segmento da Umbanda ou mesmo do Candomblé e utilizam aromas completamente diferentes para os orixás, né? Então, assim, seria até maldoso da minha parte querer impor aromas aos orixás para vocês. Não seria justo, porque eu poderia até ofender alguém que utiliza um orixá ou outro, iria cair em contradição, e na verdade não existe isso, né? Como eu disse, o aroma, ele é o que te dá aquela característica. Então, se você sente um aroma, né, e esse aroma te traz a proximidade desse orixá, dessa energia, dessa entidade para perto de você, é essa que funciona para você. Não necessariamente é a que vai funcionar para outro. Então é por isso que talvez, muito provavelmente, não exista consenso nessa questão. Com as ervas é a mesma coisa, né? A gente olha as velas, as ervas e os aromas, não existem consenso, né? Quando a gente fala, erva do orixá tal, erva do orixá Y, se você procurar e pesquisar, você vai encontrar a mesma erva para quase todos os orixás, né? Então, não existe consenso. Então, assim, tudo é uma questão de energia, tudo é uma questão do que vai te despertar aquilo. Se aquele aroma te desperta, te conecta com essa energia que você pretende, é isso que importa. E isso vale para a sua vida diária, né? Se determinado aroma, toda vez que você sente o aroma, te traz uma tranquilidade, te traz uma paz, e é isso que você quer, ótimo, use esse aroma. Se você quer dar um up, né? E é um determinado aroma que te faz isso, mas para ninguém mais faz, só para você faz, continue usando, porque é isso que funciona para você. Estou vendo aqui, Melissa, vi em alguns sites que são iguais, em outros que são diferentes. Então, Melissa, quando a gente fala Melissa, tem um nome científico dela, da erva, da planta, tá? A Melissa, ela é considerada erva cidreira, né? Tem o mesmo nome científico. Já capim-cidreira, capim-santo, capim-limão é bem diferente, é uma erva completamente diferente, e inclusive é até parecido com a citronela, são da mesma espécie, parece um mato, né? É feio, é uma planta que ninguém vai querer cultivar como planta ornamental em casa, a não ser o de uso medicinal, energético, porque, né, ele dá uma toceira assim, ele parece mato mesmo, né? O pessoal deve arrancar isso do jardim achando que é erva daninha, porque não é muito bonito. A melissa, né, ou erva cidreira, é da família do hortelã, que aliás eu até esqueci de falar dele aqui, né? Família do hortelã, menta, eu até anotei aqui as famílias, né? São excelentes para distúrbios do sono. E quando eu falo em distúrbio do sono, não quer dizer dormir mal ou dormir muito, né? Tem várias questões dos distúrbios do sono, né?
é diferente da lavanda e da alfazema, que é ótimo para você dormir, né? Alfazema e, né, lavanda, elas são ótimas para fazerem dormir, mas não quer dizer que vai te garantir uma boa noite de sono. Às vezes a pessoa dorme fácil, dorme bem, né, mas tem um sono muito agitado, muito atribulado. Então, né, o hortelã, menta, né, esses cheiros que são bem característicos. A melissa está dentro da família, dessa família, né, só que muito mais suave, porque tem o hortelã e a menta. Algumas pessoas também não toleram o cheiro, né, porque vai lá, lembra chiclete, não gosto. Então aí vai para a melissa, porque tem um cheiro mais, assim como a camomila, que é mais suave, né, mais neutro. Melissa tem esse cheiro mais neutro. Outro que está dentro de uma família diferente, mas também para o mesmo uso, é a erva doce, mais adocicado, para quem gosta do perfume mais adocicado, também é um ótimo relaxante aí. Agora, tem uma questão, eu havia mencionado dos orixás, né? Mas existe uma questão que pode ser bem explorada com a questão dos aromas, que aí sim existe uma correlação, por exemplo, que são os chakras, né? Os aromas que são bons para harmonizar os chakras. A Olivia pergunta, menta e hortelã são a mesma coisa? Não, nesse caso... Tem a Cris aqui também, viu? A menta e hortelã, não são mesmo a mesma coisa, né? A menta são da mesma espécie, da mesma família, mas são distintas, tá? Não vi a da Cris, canta pra mim. Sobre erva cidreira e melissa. Tem alguns sites que são iguais. Você já tinha lido essa? Já, falei pra ela, falei. Então, nos chakras aqui, o primeiro chakra, né, que é o chakra da raiz, que é justamente onde está a vontade de viver, né? Então, pessoas que normalmente têm problemas no primeiro chakra, tem um certo problema aí. E os aromas para ativação desses chakras, efetivamente, que funciona muito bem, são o sândalo, canela, cravo e o cedro. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Leandro. Não, né, Leandro? Não dá para dormir profundamente só com alfazema. A alfazema é só. Aliás, nenhum aroma vai fazer a pessoa dormir ou fazer algo de maneira profunda, né? Ele é um ativador, né? Ele é sempre um facilitador. Os aromas, eles funcionam como facilitador para as coisas, né? Então, você tem uma dificuldade para dormir, você usa alfazema ou lavanda para ser um facilitador do sono, mas não é um remédio eficiente, né? Só quem faz dormir profundamente é remédios de ordem química, que as pessoas normalmente têm fugido disso, né? Ninguém quer saber de remédio. Então a gente usa essas questões paralelas, holísticas, como a gente gosta de chamar, para justamente funcionar como um facilitador, um ativador daquilo que eu sinto falta de ter. Indo aí na sequência dos chakras, né, no segundo, que é o chakra, o sacrogenital, que é óbvio que está ligado aí às questões de vitalidade, né, de instinto sexual. E aí eu tenho, que eu disse, né, o ilang-ilang para o feminino e o sândalo para o masculino. O terceiro chakra, que é o plexo solar, que é justamente a questão do ego, né, que é onde é situada a sua consciência. Quando eu falo ego, quer dizer consciência, não é de ego de egoísmo, tá? Não de algo ruim. Ego é a noção que você tem de você mesmo. Ela pode estar errada, né? Ela pode estar equivocada, mas é a noção que você tem de você mesmo. Isso é o ego, efetivamente. Quando você tem questões, né, do ego para serem resolvidas, aí eu tenho óleos, essências, né, de lavanda e limão, que são ótimos para esse chakra. O quarto, que é o cardíaco do coração, que está, óbvio, ligado à amorosidade.
Aí eu tenho dois especificamente que funcionam muito bem, que é o de rosa vermelha ou de sândalo. O quinto chakra, que é o da garganta, que é responsável pela criatividade, comunicação, os sonhos, né, as fantasias e a força de expressão. Aí eu tenho os óleos de gerânio, jasmim, limão e eucalipto, que funcionam muito bem. O sexto chakra, que é o do terceiro olho, que está muito voltado à intuição, né, o intelecto, sabedoria, consciência superior. Aí as essências são cedro, eucalipto e jasmim. O sétimo e último chakra, né, que é o chakra coronário, que é o que está ligado aqui, ele tem uma chamada lótus de mil pétalas, né, pelos indianos. Aí eu tenho a conexão com o eu superior, né, com o divino, espiritualidade. E aí é onde entra a mirra, o líbano, que são as resinas, né, a lavanda e a rosa branca. Perguntas? Já passamos de uma hora. Hoje eu prometi que não ia passar do tempo. Fico aqui esperando um minutinho para ver se aparece uma questão, algumas perguntas. O pessoal está tímido hoje, sexta-feira. E fico a graça de vocês. Hoje eu prometi que ia ser ligeiro e fui ligeiro. A internet eu acho que até ajudou. Talvez falhou um pouquinho no meio, mas funcionou direitinho. Vamos lá. Bom, o Leandro, né? Perfume para atrair. Vou responder. Leandro, assim, o perfume, ele é uma ferramenta para você, tá? Ele é uma ferramenta. Você tem que ser uma pessoa agradável. Você tem que ser uma pessoa atraente. Não adianta só usar o perfume. O perfume, como eu disse lá, ele é um facilitador, né? Ele ajuda. Ele pode ser uma ferramenta para você. Mas você tem que fazer sua parte. Aí eu vi uma outra aqui, adicionar banhos às essências. Perfeito. Isso é um potencializador enorme, né? Olivia, também tem efeitos nos animais? Sim, tem efeitos nos animais, tá? É excelente, mas no caso dos animais, pensar neles como crianças, tá? Não, principalmente cachorros e gatos têm o olfato muito apurado mesmo, né? E é importante utilizar dos mais simples, porque senão você desorienta esses animais. Então utilize óleos suaves ou bem diluídos, tá? Camomila, gerânio. Normalmente se usa para quando quer acalmar os bichinhos, as crianças, né? Normalmente a gente usa para isso. Então muito cuidado, tá? Passar essência, passar aroma em cachorro de jeito nenhum, tá? Só no ambiente, porque os cachorros eles vão lamber a pele, né? A pele não, o pelo, né? Eles têm os hábitos de lamber, né? Então isso é importante. Pergunta da Cris. Sobre passar os olhos na pele, há algum perigo de excesso na Obstrução de poros? Sim. Vamos lá, quando a gente fala em óleo essencial, então a gente tem que separar duas coisas, óleo essencial e essência, tá? As boas essências, elas são próprias para perfumes, para cremes, então você pode passar. Essência pura é muito forte, então de jeito nenhum, tá? Essência pura não. Óleo essencial, normalmente você vai diluir o óleo essencial com um óleo carreador, né? Para utilizar na pele. Então, você pode utilizar a essência ou o óleo essencial com creme neutro. Faça um creme neutro, um gel neutro, absolutamente neutro, e utiliza muito pouco, né? Você pode fazer, né, creme de massagem com esses óleos, mas puro, não. Se você tem a pele muito seca, você pode usar um óleo carreador, que a gente chama. Usa um óleo neutro, né, um óleo de amêndoa,
você pode usar um óleo de girassol, não de cozinha, obviamente, mas um óleo próprio, um óleo de girassol, um óleo de semente de uva, que é muito bom e tem um cheiro neutro, não vai alterar o cheiro. Se quiser usar essência também pode. Óleo de coco também pode usar como carreador, sim, pode. Mas o óleo de coco ele vai matar o cheiro de tudo, tá? Porque ele vai dar influência. Se você quiser usar um óleo ou uma essência de alguma coisa, você vai ficar com cheiro de coco, não tem jeito. Ele é ótimo para a pele, né? O próprio óleo de coco em si. Mas se você quer fazer uso do aroma, se você quer fazer uso do aroma em si, dessa coisa, do aroma te despertar dentro de você, usa um óleo mais neutro, óleo de semente de uva, óleo de amêndoa, que funciona muito bem. Até óleo de rícino funciona bem, tá? Como carreador, porque são bem neutros, né? São óleos bem neutros de cheiro e que não vai mascarar ou vai transformar esse aroma. Isso é ótimo. Mais alguma? Vamos lá, pessoal. Senão eu vou encerrar por hoje. É isso. Então vamos lá. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado por ficarem comigo aqui essa noite. E é ótimo tê-los aqui em quarentena. Vamos ver o que acontece nos próximos dias com as liberações ou não. Tem gente que pede, pelo amor de Deus, para entrar na loja, mas não tem jeito ainda. É óbvio que a gente adora ter vocês na loja. É ótimo que a presença de vocês e as lives aí é o melhor caminho que a gente conseguiu para manter essa proximidade. Foi ótimo ter feito esses programas com vocês, entre falhas, acertos e erros, a gente vai aprendendo cada dia. Aprendo com vocês também a cada dia e é isso que me dá a alegria desse trabalho. Agradeço demais, a Adriana, que também está aqui do lado, agradece demais. E se vocês tiverem ideias para próximas lives aí, se vocês tiverem ideias para próximas lives, mandem uma mensagem para nós, porque eu preciso de material também para fazer algo que vocês gostem. Então não adianta só fazer algo que eu gosto. Eu preciso de algo que vocês gostem, né? E a gente está disposto aí, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa capacidade, se a gente puder fazer mais lives aí, contem conosco. Mas caprichem nas ideias. Grande beijo para vocês, ótimo fim de semana. Se cuidem, se sair de casa, se tiver que sair de casa, só de máscara. E se puder ficar em casa, fique. Já já a gente fica livre dessa. Gratidão a todos vocês, grande beijo. Tchau, tchau.